Eu vou convidar a minha esposa, Josi, porque é ela que vai dar o testemunho do balão missionário hoje. Então que você fique atento para ouvir o que o Senhor tem a dizer por meio desse testemunho. Som. Graça e paz, igreja. Foi 5 testemunhos, né? 5, acho que não tem mais ninguém aí, né? Eu fui o último, gente. Quem mandou inventar, né? Foi eu que inventei, sobrou para mim. Mas amém. Amém. Eu compartilhei com meu esposo, que eu falei, ele já contou várias vezes as nossas histórias aqui em sermões, mas eu vou contar do meu jeitinho, a minha história de conversão através do Espírito Santo. O Senhor diz em sua palavra que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Mas até que a gente possa entender verdadeiramente, existe um processo em nossa vida, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o único, não existe outro. Mas que a gente possa entender, existe um processo de Deus na nossa vida, como tinha dito. Eu me converti, eu trabalhava na Chico Modas como estoquista. E lá eu tinha muitas amizades, tanto pessoas cristãs, quanto também pessoas que eram do mundo. E para que algumas pessoas aqui conhecem a minha história, quando a gente se reúne um pouquinho lá embaixo. Algumas pessoas não conhecem, então aqui vai saber. Eu fui criada pela minha avó. E quando eu fiquei mais velha, eu tive curiosidade de conhecer o meu pai. Eu queria conhecer, eu não sabia nada sobre o meu pai. Sabia o que os outros falavam, mas não o que eu sabia. Eu precisava conhecê-lo. E aí, quando eu tinha 19 anos, eu trabalhava na Chico Modas, peguei férias e fui para Salvador para conhecer o meu pai. Arriscando sem saber exatamente como ele era. Mas falei, se ele não for uma boa pessoa, de bom caráter, eu vou para a casa do meu avô. Isso eu falei para minha mãe na época. Se ele não for de bom caráter, eu vou para a casa do meu avô, que é na outra cidade do interior. E lá eu conheci meu pai, conheci meus irmãos na parte de pai. Meu pai bebia, tinha outras mulheres, conheci outros irmãos que não faziam parte da família. E lá também eu conheci o Carnaval de Salvador. Lá também eu conheci um rapaz amigo do meu pai, o qual eu comecei a namorar com ele, tive encontro. E na minha mente, eu não queria mais ficar em Campinas. Eu não queria mais ir morar em Campinas. Eu vou embora para a Bahia. E eu falava para minha mãe, se não der certo, eu volto. Deixa eu ir embora, deixa eu viver minha vida lá com meu pai, se não der certo. E eu conheci esse rapaz, o qual eu gostei e queria ficar com ele. E nisso, meus tios, quanto a minha avó também, falam assim, você vai se arrepender. E nessa época, nas Chico Modas, eu já estava visitando algumas igrejas, que era Nazareno Central. Terça-feira eu ia aos cultos lá, mas de domingo nós ia para outros lugares com outras amigas. E nesse processo, entre ir para a igreja e não ir para a igreja, sair do mundo, eu fui para Salvador, o qual quis morar lá. Só que aí, sem saber orar, sem falar com Deus, sem saber exatamente falar com Deus, eu apenas fiz um comentário e falei com o Senhor. Pai, se não for da tua vontade, de fato, que realmente eu não vá para lá, que aconteça algum empecilho, alguma dificuldade, para tirar da minha mente o desejo de ir embora para lá, porque era isso que eu queria. Já estava na minha mente, pedi o acordo para poder ir embora, já estava certo o trabalho lá em Salvador, que eles já estavam vendo um trabalho para mim lá. Só que nessa época, Deus ouviu a minha oração, da minha forma, do meu jeito. E nesse processo, como eu falei para vocês, eu conheci algumas pessoas que eram cristãs e outras pessoas que eram da farra. E eu ouvi os dois lados. E eu aceitava os convites também dos dois lados. Eu ainda estava em cima do muro. De terça-feira eu ia para Nazareno, culto da Vitória. E aos domingos e finais de semana eu iria para o pagode. Como eu disse, é um processo. E eu aceitava os convites, eu ficava em cima do muro. E nesse convite lá eu conheci
o senhor Alex. Nesse convite eu conheci o senhor Alex no Pagode da Vida. E continuei com ele no Pagode da Vida. Aos domingos nós continuamos aos Pagodes da Vida. Ele veio conhecer a minha família, que já era cristã, graças a Deus por isso. Então nos domingos, alguns domingos a gente vinha aqui. Algumas terça-feira nós ia na Nazareno. E alguns domingos nós ia ao Pagode. Quando eu conheci ele, que ele ligou para mim, que eu também não queria nada com ele, apenas saí com as minhas amigas, dei um selinho, foi bem isso mesmo que aconteceu. Selinho acabou, foi polgadeiro, imagina, bagunceiro, você acha que vai querer alguma coisa séria? Ele me ligou, você não lembra? Eu falei, nossa, ai meu Deus, como é que eu vou despistar agora? Como é que eu vou despistar agora? E aí, para ver se realmente ele queria algo sério também, eu falei que eu ia para a igreja da Nazareno Central, terça-feira, e fiz o convite para ele, para ver se ele aceitava. E ele aceitou o convite para ir para a igreja. Eu falei, nossa, ele aceitou, glória a Deus. Só que eu não fui para a igreja nesse dia, eu não fui. Ele foi, me procurou lá, muito cheio, e eu não fui. Ele ligou, você não foi? Eu falei, eu não fui, você foi? Eu falei, nossa, que mancada. Na próxima semana a gente vai junto então. Então, nisso eu já vi o desejo, a aceitação do Evangelho, mesmo que eu não tinha tanto entendimento. E nesse período da Chico Modas, meu coração ainda estava lá em Salvador. Só que ao mesmo tempo eu estava sensível à voz do Espírito Santo, a ouvir o que ele queria. E Deus colocou ele em meu caminho. Eu queria ir para lá, ao mesmo tempo preocupada e com medo. E nisso, o Senhor foi falando comigo. Eu lembro, eu trabalhava no provador da Chico Modas, na loja de roupas. E tinha um Novo Testamento, aquele pequenininho, que eu não entendia nada, mas eu lia, meu passatempo lá. E aqui eu vou ler o versículo que eu decorei de tanto ler. Foi o primeiro versículo bíblico que eu li na vida e ficou gravado em meu coração. Que é João 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar um lugar. E se não for, vou preparar o lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, esteja vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui continua. Esse foi um livro que eu li, que Jesus está dizendo que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E nesse processo, algumas pessoas estavam falando sobre Jesus para a minha vida. Eu estava indo no Nazareno, só que a questão da renúncia, sabe? Levou-se um tempo, renúncia. E lá em Salmos 1 também, o Senhor disse para mim várias vezes, os irmãos conhecem esse texto, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que dá seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham. Tudo o que ele fizer prosperará. O Senhor nos diz para a gente não sentar na roda dos escarnecedores. E aí Deus foi trabalhando a questão da renúncia. De eu entender que eu não deveria mais sentar naquela roda, que eu precisava renunciar para verdadeiramente ter a vida eterna que Jesus tinha para nós. E aí foi esse processo acontecendo na minha vida. O Alex entrou, Jesus entrou primeiramente. Amém? E através do Espírito Santo eu fiz o convite a ele. Ele veio para Nazareno junto comigo. Conheceu a minha família, que já era cristã, como eu disse. E alguns momentos na nossa mesa, lá na cozinha, o Zé, que está aqui presente, lia a palavra do Senhor junto conosco, que nós ali, jovem, relutante, dizia, mas ainda nós não quer, nós ainda quer curtir a vida, nós quer ainda, sabe, depois, mais para frente.
E ele relutando com a palavra de Deus. Ouvia a palavra de Deus com ele. Às vezes vinha o domingo aqui, mas outros domingos nós estávamos lá no pagode. Como eu disse, é um processo. Então você está aqui, se você não renunciou às suas amizades lá fora, existe um tempo. Deus está dizendo para você nessa noite que precisa renunciar, não sentar na roda dos escarnecedores, ao contrário, meditar na lei do Senhor dia e noite, pois só assim prosperará. Só assim prosperará. Então precisa ter renúncia. Eu sei que comigo foi um tempo, para você pode ser em outro tempo, mas a gente precisamos renunciar. Assim foi comigo, assim foi com Alex. Alex tinha uma banda, ele pode dizer melhor sobre isso, uma banda onde ele tinha um compromisso de estar ali tocando, tinha instrumentos, e ele tinha que estar ali todos os domingos, e eu ia a convite dele, até que chegou um momento que eu não queria mais, eu não queria ir mais lá ficar olhando, assistindo, e aí ele me falou, espera mais um pouquinho, eu vou sair. E eu não queria mais. Aí ele começou a parar de ir. Os amigos começaram a cobrar a polícia. A polícia, que era eu, que ficava no pé dele, para ele não ir mais. E a polícia era eu. E ele foi parando. Nós fomos se aproximando cada vez mais da igreja, daqui aos domingos, também da Nazareno, porque a gente também estava firme lá. E estamos aqui para a glória de Deus. Estamos aqui para a glória de Deus. Ele já mencionou várias vezes aqui do Wagner, da Sueli, que era do Ministério de Louvor, líder dos jovens naquela época, e o Cleito, isso. O Cleito, a Sueli e o Wagner, na época eram os jovens aqui, e a gente estava naquela decisão entre ficar aqui e entre ficar de fato na Nazareno. E no nosso coração até então era Nazareno, e a gente fomos para lá, na classe de batismo, porque a gente queria se batizar, tinha medo, de Jesus voltar e não ser levado. Eu morri de medo. Nisso eu comecei a assistir vários filmes também, Meguido, Deus está morto, veio agora, né, na verdade. Deixados para trás. Então aquele desespero, sabe? Eu falei, Senhor, eu preciso ir. Então a gente queria se batizar. E a gente fomos para a sala de batismo lá na Nazareno. Só que o pastor de lá falou que já tinha começado a turma, fazia um mês. E nós ia perder um mês, que era para recomeçar na outra remessa. Só que a gente queria muito, sabe? Nós ia ficar olhando, assistindo. E com isso a gente falou, poxa vida, e agora? Se aproximamos da Igreja Batista Satélite Íris, começamos a pegar amizade com os irmãos aqui, Cleito, a Sueli, o Wagner se aproximou da gente, pastor Mário chegou na gente, e o pastor Valdir falou, vocês já tomaram a decisão de vocês? E a gente sem saber a resposta em relação à igreja que ia ficar, falei, não, ainda não. No mesmo dia o pastor Mário veio, o Valdir, o Mário falou, vocês já decidiram a casa onde vocês vão ficar? Não, ainda não decidimos. Aí no sábado, no outro sábado, aparece a Sueli, o Cleito e o Wagner em casa, nos convidando para atuar no Ministério de Jovens aqui na Batista. Então a gente viu como confirmação da parte do Senhor para ficarmos aqui. O Alex, ele já tocava no pagode, na verdade, cantava, né? Toca outros instrumentos também. E aí eu comecei a fazer parte do Ministério de Louvor, daqui também junto com eles. E eu louvo a Deus, porque eu não imaginaria o processo de Deus. Eu não fui para Salvador. Meu pai, para quem já sabe, já faleceu. Conheci, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo. Não fui para lá. Ao contrário, eu trouxe, graças a Deus, né, através do Espírito Santo, o Alex veio para a glória, veio para a casa do Senhor servir também. E eu só tenho a agradecer. Muitas pessoas que Deus coloca em nossas vidas para falar de Deus, para falar do Senhor, e a gente muitas das vezes não dá ouvido. Tem uma irmã que chama Glória, que trabalhou comigo na Chico Modas, e ela me levou para a igreja dela para conhecer. E eu não sei com vocês, eu mesmo aceitei Jesus várias vezes. Todo momento que tinha apelo, estava lá na frente. Tinha apelo, estava lá na frente. Então, eu aceitei Jesus na Nazareno, aceitei na casa Brasil para Cristo, Casa da Bênção. Onde eu estava aceitando Jesus. A questão é renúncia.
A questão é renúncia. A gente saber dessa verdade, muitas vezes a gente sabe que Jesus é o único caminho, não existe outro. Mas haver a renúncia para tomar a decisão e seguir a Jesus Cristo é outro passo. Eu posso dizer para os meus irmãos, eu agradeço a Deus. A minha vida mudou. A vida mudou. A minha vida era de ilusão, coisas passageiras que não preenchia. Eu só posso dizer que o meu Senhor, quando vir, eu tenho uma casa preparada no céu. Hoje eu tenho 20 anos de batismo. Nós inauguramos esse batistério. Eu, Alex, Kelly, Wilson, Neném, Joilson e Fábio da Sueli. Inauguramos esse batistério. Então, temos 20 anos de conversão. Estamos aprendendo, estamos amadurecendo, ficando velho. E nunca imaginei na nossa mente, na nossa cabeça, que um dia nós seríamos, ao contrário, o pastor dessa igreja. Então, assim, é o trabalhar de Deus, para que verdadeiramente Deus possa agir em nossas vidas, é a dependência, obediência e renúncia. Renúncia todos os dias, até que Ele venha. Eu vou adorar o Senhor com uma canção, que assim como eu aprendi no início da conversão, o Alex também, que faz conta um pouco da nossa história. Eu sei que vocês conhecem. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Obrigada, Senhor. Deus cuida de mim. Vamos colocar de pé? Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Cuida de mim. Se sua vida não tem direção, Deus cuida de mim. Aleluia. Cuida de mim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos louvar mais uma? Você quer? Vamos com a banda junto essa? Vocês me ajudam? São as duas canções. Felipe e Pedro. Vamos lá, meninas. Levi também. E o Levi, depois de toda essa história que a gente contou, passou a fazer parte da família também, né? Ele não fazia, gente. É só bênção, né? Só era convertido, né? Graças a Deus, né? Essas duas canções faz parte da nossa história de conversão, gente. Sei que vocês conhecem. Tudo para a glória do Senhor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, comprando a promessa em oração. Aleluia. Toda a honra, a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador. Esse momento de balão missionário,
Eu vejo como um privilégio, uma oportunidade da gente conhecer e testemunhar sobre a sua história, sobre a minha história, naquilo que o Senhor fez a nosso respeito. Como igreja, estamos reunidos todos os domingos e muitas das vezes eu não sei como foi a sua história com Jesus. E isso fortalece a nossa fé, ver a ação do Espírito Santo sobre a minha vida como a sua. E a palavra do Senhor também nos encoraja e nos diz que não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos da parte do Senhor. Hoje nós compartilhamos na sala com as mulheres, nós, discípulos do Senhor, servo do Deus do Altíssimo. Muitas das vezes se preocupamos com as nossas preocupações, com os nossos deveres, e a alegria da salvação muitas das vezes está omitida, está escondida. Viemos a cada domingo ouvir a reflexão do Senhor e saímos daqui murcho, parece que a gente não tem alegria. E aí, como é que a gente vai contagiar outras pessoas dessa esperança de Jesus Cristo? Nós compartilhamos na sala, o Senhor está por vir. O Senhor está por vir. Ele está para chegar. E qual é a alegria que a gente tem de transmitir ao povo o que o Senhor fez por você? Aqui nós estamos relatando um pouquinho da minha história, que não fique o desafio para os irmãos, o pastor, para que outros possam compartilhar aquilo que o Senhor fez comigo. Eu não sei quem aqui ainda não entregou a vida a Jesus, ou se entregou, assim como eu fiz várias vezes, entregando a vida a Jesus, mas não houve a renúncia na minha vida. Talvez Deus está dizendo para você nessa noite: chega, precisa parar. Precisa parar. Não se brinca com as coisas de Deus. Não se fica em cima do muro. Deus conhece você. Deus conhece a mim. E Ele te ama. Amém? Só tem que agradecer. Que outros possam testemunhar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Porque assim a gente fortalece a igreja do Senhor. Porque a palavra do Senhor também diz que o justo viverá pela... Então vamos perseverar, dependente das lutas e das dificuldades. E que a alegria do Senhor seja a nossa, que assim seja constante, dependente das lutas e dificuldades que temos. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que se entregou por cada um de nós, e um Deus que diz em sua palavra que vai nos buscar. Amém? Que possamos perseverar e testemunhar, principalmente daquilo que Ele já fez por nós, e que Ele também pode alcançar outros através dos nossos testemunhos, para a glória de Deus. Amém? Obrigado, queridos. Você pode acrescentar se você quiser. Você pode se assentar, por favor. Ministério de Louvor, obrigado, viu?